Ministério da Cultura e Colgate apresentam. Boa tarde, eu sou o Marcos Rosa. Eu fiz a curadoria e a direção criativa da exposição que estamos lançando hoje. Marcos é um homem branco, jovem, tem os cabelos castanhos, lisos e curtos. Tem sobrancelhas grossas, olhos castanhos amendoados e barba em tamanho médio. Usa brincos de argola prateados, camisa marrom de mangas curtas com um bolso na altura do peito e um microfone de lapela fixado entre os botões. Tem tatuagem em um dos braços. Ele aparece da cintura para cima e, em segundo plano, há uma parede de tijolos à vista branca. Ela é apresentada pelo Ministério da Cultura, pela Colgate e pela Turma do Bem. E eu queria falar um pouquinho para vocês do que foi o processo de construção desse site, dessa exposição, e também o que significou fazê-la. Foi um trabalho coletivo, construído por designers, especialistas em tecnologias, redatores, para tentar reconstruir no ambiente virtual um pouco do que é a experiência de você navegar numa galeria de arte ou num museu. Ou seja, a gente gostaria, acima de tudo, que o visitante dessa exposição se deparasse não só com conteúdo, mas com uma experiência estética. E quando a gente pensou em experiência estética, a gente pensou numa forma de traduzir uma ideia do ponto de vista mais sensível possível, que as pessoas pudessem captá-la, não tanto pelo conhecimento, pela forma mais racional, mas pelo corpo, pelo movimento do olhar, que é aquilo que a gente deposita em cima das telas dos nossos celulares, dos nossos computadores. E por isso foi uma jornada um tanto quanto difícil, que exigiu muito dos profissionais, mas eu acho que a gente chegou num resultado legal e eu espero que vocês gostem muito. Quando a gente imaginou esse processo, quando a gente imaginou o fim dessa exposição, nós recorremos a um texto clássico, que era a Ilíada de Homero, porque assim, nos parecia uma boa metáfora para dar conta daquilo que é o objeto da nossa exposição, que são as histórias que os dentistas da Turma do Bem vivem enquanto voluntários. Porque se esses dentistas saem das suas casas, saem da sua rotina para viver uma aventura no meio de um universo inusitado, que é o universo do voluntariado, onde eles têm contato com uma classe social, com situações que eles não iam viver naturalmente, o herói clássico da Odisseia, o personagem principal, que é o Odisseu, ele saiu da sua casa para lutar uma guerra e ele vive toda uma jornada para tentar retornar para casa. Tanto a Odisseia quanto a exposição lidavam, portanto, com uma coisa que era muito importante para a gente, que é a ideia de que a gente retorna para casa com uma história nova para contar sobre nós mesmos. E, portanto, essa sensação que a Odisseia passa na forma de um poema, mas era bastante interessante para a gente. Qual é a sensação? A sensação de que você está perdido no mar, que você está perdido num lugar estranho, que você está se deparando com lugares estranhos. Essa sensação de uma deriva, de uma errância, de não saber o destino, foi o grande eixo que essa exposição tentou traduzir. Portanto, se você abre a exposição, o espaço que a gente criou, o universo, a tela, é um mapa. E um mapa que a gente recorreu a um tipo de estética, que é uma estética muito calcada no vazio. Ele é mais, quando a gente desenhou as ondas, quando a gente desenhou o movimento das marcações arquitetônicas, das marcações geográficas, nós tivemos o cuidado de pensar como que o espaço vazio ia figurar ali dentro, ia aparecer. Grande parte porque o oceano, o espaço onde a gente está perdido, é um grande vazio. A gente gostaria essa sensação de estar perdido num lugar sem fronteiras definidas era bastante importante para a gente. Portanto, se vocês pegarem esse mapa, ele é um mapa em duas cores, preto e branco, off-white, off-on, e aí isso foi uma coisa bastante central para a gente, porque justamente a gente queria que esse preto servisse mais para definir o espaço branco do que propriamente para ser um conteúdo fechado em si mesmo. Então, nesse sentido, o mapa foi feito para dar essa sensação de um vazio que se expande, grande, que é essa sensação de estar perdido, e por outro lado, a gente tinha essas ilustrações, as ilustrações dessas histórias para contar. Então, o nosso desafio também com essas ilustrações foi também reproduzir um pouco essa sensação de você
está diante de uma história que você não compreende direito. Como se você tivesse acabado de chegar no país estrangeiro e você não tivesse os códigos para você entender a situação que estava se desenrolando na sua frente. Nesse sentido, a arte surrealista foi uma série de pintores e tal. Os surrealistas foram referências para a gente, e nós escolhemos montar essas ilustrações com alguns recursos que pudessem gerar uma certa sensação de confusão, seja um excesso de símbolos, de formas comunicacionais dentro de uma mesma ilustração, de tal forma que eles não se fecham, parecem ter muito mais informações do que caberia ali dentro, seja a falta de símbolos para que uma pessoa não pudesse decodificar a mensagem inteira, ou seja, elas são pensadas de alguma forma para serem significativas, mas também serem uma espécie de enigma para o espectador dessa exposição. E essa preocupação também levou a gente a tentar com a escrita um outro recurso, porque se é um país estrangeiro, acho que a principal sensação é que você não consegue dar conta daquela linguagem, daquele código, mas ao mesmo tempo a gente precisava de anotações geográficas. Então nós resolvemos usar a escrita como imagem. Então as próprias palavras que compõem esse mapa, elas também são ilustrações. Foram feitas pela Lida Potter, que é uma designer especialista em tipografia, e elas funcionam como símbolo também. Elas são inspiradas em ideogramas japoneses, mas e elas são e a ideia, quando a gente montou aquilo, é que elas funcionassem como uma espécie de linguagem estrangeira, que não se revelasse diretamente ao espectador e também produzisse um pouco essa sensação de estar perdido. Por fim, a exposição guarda também um conjunto de séries, uma série, na verdade, de vídeos, chamada Da Boca ao Mundo, que foi dirigida pela Lara Dias e pelo Bernardo Bibancos, que é a história da ONG, contada pelas próprias pessoas que constroem ela no dia a dia. Essa série, junto com o trabalho da Lila e com o trabalho do ilustrador, que é o André Luiz, compõem toda essa exposição que vocês veem. Além disso, nós tivemos redatores especialistas em internet, técnicos em web design, em programação, e foi um trabalho conjunto, pensado em grande parte para um lado, para fazer jus à história desses dentistas que causam impacto na vida das pessoas, mas também para mobilizar. Acho que uma população geral, as pessoas que estão mais interessadas em ver uma exposição e ter uma experiência gostosa na frente da sua tela, que elas possam sair de lá também bastante motivadas para causar algum impacto no mundo, da mesma forma que esses dentistas causam. É isso. Muito obrigado. Logo sobre fundo branco. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio, Colgate. Realização, TDB. Ministério da Cultura. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução.